desde que o Nietzsche começou a escrever e a pensar. Agora, eu também queria avançar para dizer o seguinte: eventualmente, não produz cidadania só a televisão pública, né? Deve ter outras iniciativas cidadãs aí na comunicação, inclusive na televisão comercial. Eu gostaria que você citasse alguma ação de uma televisão comercial que você acha que é digna de nota. Não, você fala, cidadania. Cidadania é promovida pelos cidadãos. Você veja, por exemplo, essa lei da ficha limpa. Ficha limpa. É uma vitória da cidadania. E as televisões, inclusive as televisões privadas, os jornais privados, ajudaram muito a que essa bandeira proposta e esse projeto de lei proposto pelo cidadão fosse levado a sério, fosse quantificado, fosse divulgado, e foi uma grande vitória. Evidentemente que quando a televisão propõe programas em que o cidadão participa da construção da vida dos outros, seja na Criança Esperança, seja em outros programas de outras televisões, chega com o Teleton, chega quando a televisão é um instrumento formidável da emoção e da dedicação de um povo, por exemplo, diante das chuvas no Nordeste, diante do rompimento de uma barreira. Então você vê, o brasileiro é generoso. Em horas surge mais material, surge mais comida, surge mais cobertor do que a possibilidade de distribuí-los. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que há boa dramaturgia na televisão brasileira. Ao mesmo tempo em que uma vovozinha está induzindo a criança à prostituição, numa outra novela, a euforia da novela era o nascimento, era o parto, era a vida, o surgimento da vida, entende? Nem tudo está perdido. Então, nem tudo está perdido, não. Só está perdido quando algum sem vergonha quer se utilizar do instrumento para pôr a perder. Porque o instrumento da televisão é um instrumento positivo, é um instrumento positivo. Agora, então, se a gente entender a educação nesse contexto, se você educar o homem para a vida, você já está fazendo uma coisa sensacional, entende? Eu também gostaria de avançar nos seguintes momentos finais do nosso Mídia Cidadã. Exemplo aqui que eu lhe daria é do Balé Bolshoi, com o Quebra-Nozes, que tem uma escola aqui em Santa Catarina e, em determinado momento, fez algumas apresentações, uma delas no Nordeste. Quando você vai para uma cidade do interior do Nordeste, e aquele acaba sendo o evento principal, e num estádio de futebol, a cidade inteira foi para participar deste evento. Muito bem, apresentou-se então o Balé Bolshoi, Quebra-Nozes, e ao fim dessa apresentação, uma senhora de idade que nunca tinha tido acesso ao Balé Bolshoi, ao Quebra-Nozes, dirigiu-se à coordenadora do espetáculo e disse o seguinte: eu agora já posso morrer feliz, porque os meus olhos viram uma obra magnífica. Isso nos leva a crer que muitas vezes não se coloca o Balé Bolshoi numa programação televisiva, Quebra-Nozes ou coisa parecida, porque se imagina que o telespectador não vai gostar. Agora, basta que ele tenha acesso para que ele possa, ele por si só, julgar se gosta ou não. Eu lhe pergunto, não precisa de mais conteúdos culturais, artísticos, que não são os dos modismos na televisão pública, comercial, enfim, em geral? Eu vou lhe dizer o seguinte. Primeiro, nós precisamos entender que a televisão pública não é a TV Cultura, a TV Brasil. A televisão pública funciona num campo da televisão pública. Embora haja na Constituição a ideia de televisão pública, a ideia de televisão estatal e a ideia de televisão comercial, nós temos o que a gente chama o campo da televisão pública. Todas aquelas televisões que o interesse não é comercial e que o interesse é o bem da cidadania. Você falou de uma coisa fundamental. Muita gente diz que faz coisa ruim na televisão porque o povo gosta de coisa ruim. Isso é um errado. É uma coisa errada. O gosto não é um problema da demanda, é um problema da oferta. Se você oferece coisa boa, a turma gosta.
Este senhor que está falando aqui, no sábado às 11 horas da manhã, não conseguiu aplaudir uma coisa com as mãos. Eu aplaudi com as pálpebras, para disfarçar que eu estava chorando. Da mesma forma que você fala do Bolshoi, eu fui ver a Orquestra Juvenil da Bahia. Uma orquestra feita com meninos pobres da periferia de Salvador, dirigida por um grande maestro, o Ricardo Costa. Eles tocaram músicas de autores americanos, latino-americanos e norte-americanos. Gershwin, Bernstein, Ginastera, Villa-Lobos. Um programa difícil. Era de uma tal beleza, e eles não estavam quietinhos com o seu violino, não. Eles viravam, eles levantavam. Era uma orquestra que parecia que estava acesa como um saci pererê e tal. E essa orquestra, há uma semana, tocou na Inglaterra, na maior sala de concertos da Inglaterra. Foi aclamada de pé durante minutos e os ingleses convidaram eles para voltarem o ano que vem. Quando vieram para o Brasil, 11 meninos da Orquestra da Rainha quiseram vir com os meninos da Bahia e tocaram nesse concerto e depois tocaram em Campos do Jordão. Eu nunca vi nada mais bonito na minha vida, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano e tudo mais. Isso é programação da televisão. Isso, ninguém vem me dizer que isso, num horário de televisão, não vai empolgar o público. Perfeito. Ou seja, a demanda, né? Agora, isso tudo... E a oferta, quer dizer, a oferta que nós precisamos fazer aí, junto com as nossas televisões que querem construir cidadania com a população. Isso é espaço de cidadania. E não venham me dizer que não, entende? Quero agradecer demais sua participação, sua presença no programa inaugural Mídia Cidadã, que quer exatamente isso, debater esta nossa comunicação, debater essa nossa mídia para produzir, levar ao cidadão uma formação cada vez mais crítica do mundo. Eu agradeço e afirmo com grande tranquilidade. A televisão brasileira pode ser muito melhor que a Praça dos Gregos. Ok. Na sequência, você continua com a programação da TV Assembleia. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.